Olá, bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Muito bem. Hoje é terça-feira, 19 de maio. Hoje nós teremos aula de língua portuguesa e matemática, tá? Língua portuguesa, vamos trabalhar então agora com um livro didático na página 59. Vamos realizar as atividades desta página e a página 60 até a atividade número 15, tá certo? Bom, o conteúdo para responder essas atividades é relacionada ao texto de opinião que começamos a aula passada. Lembram? Vamos falar um pouquinho sobre o que é o texto de opinião novamente? Então, é um texto onde pode ser escrito tanto por um autor, tá? Ou uma entidade, tá bom? Ou uma instituição, tá certo? Onde pessoas colocam então seus argumentos, as suas opiniões em determinado assunto, tá? Sobre um determinado assunto, tá? Onde pessoas que têm conhecimento, tá? Vamos colocar então ali suas opiniões e argumentos, tá certo? É um texto onde pode ser encontrado em jornais, revistas ou em publicações na internet, tá bom? O texto que nós trabalhamos então com o texto de opinião é falando então sobre consumo consciente, de como nós podemos melhorar o nosso ambiente tendo uma melhor consciência de como utilizá-los, não é? Um exemplo que nós tivemos aí foi de como diminuir o consumo da energia elétrica, não é? Que é nos fornecido por recursos naturais, não é? Através das usinas hidrelétricas. Como que nós podemos fazer isso? Sempre desligar as luzes num lugar onde não está sendo utilizado. Terminou de carregar um celular, você tira então o carregador da tomada, diminui o tempo nos banhos, não é? É uma forma de consumo consciente. A reciclagem de materiais que são utilizados por nós, que a gente pode então estar reutilizando, não é? Através da reciclagem de metais, de plásticos, papel, tá? E também isso é uma forma de consumo consciente, tá certo? Então, nesse texto aqui, temos então dados estatísticos, nós temos opiniões de pessoas, de órgãos e entidades importantes, não é? Como o Ministério do Meio Ambiente. Nós temos então opiniões sobre o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, temos essas opiniões aqui, tá? É um texto que foi publicado no site do governo federal, não é? Que é o www.brasil.gov.br, tá? Então, esses são exemplos então de texto de opinião, tá bom? Então vamos lá para as atividades. Atividade número 10 fala então sobre a palavra argumento. Qual o significado da palavra argumento segundo o dicionário? Nós temos várias definições aqui que foram apresentadas, tá? Palavra argumento, do latim argumento, substantivo masculino, perdão. Primeira definição que nós temos de argumento: raciocínio, indício ou prova pelo qual se tira uma consequência ou uma dedução, tá? Ele deu como exemplo: a gravação foi o argumento para incriminar o chantagista. Então, qual foi o argumento para incriminar o chantagista? Foi a gravação, tá? Número 2 aí como segunda definição, pode ser, argumentos pode ser voltado então por indícios, vestígio, tá? Terceiro, por assunto, tema, enredo. Número 4, como definição, sumário, resumo. E o número 5 nós temos então como uma discussão, contenda ou altercação. Então esses são significados da palavra argumento segundo o nosso dicionário. Tá? Atividade então que vocês vão responder aí, quais definições melhor se encaixam no tipo de argumento usado no texto de opinião? Então, qual dessas definições sobre argumento se encaixa melhor então nos argumentos que foram dados no texto, tá? Para melhor abordar o tema sobre consumo consciente. Os argumentos que foram apresentados ali, como que a gente pode defini-los? Tá? Qual que é melhor se encaixa lá? Como um raciocínio, um indício ou prova pelo qual se tira uma consequência? Se for o significado número 1, vocês colocam então definição 1. Se for a definição 2, são vestígios, são indícios, vocês colocam definição 2, tá?
e assim por diante. Pode ter mais de uma definição? Sim, vocês podem utilizar a definição 1 e definição 2, ou definição 2 e 3, pode ter mais de uma definição, tá bom? Muito bem. Número 11. Releia o texto para descobrir quais mecanismos foram usados para dar sustentação aos argumentos. Então, vocês vão ler o texto novamente e me dizer quais foram os mecanismos que usaram para então dar ênfase no texto, para dar sustentação a ter um melhor consumo consciente das coisas, tá? Ele deu vários exemplos lá. Ele deu forma de estatística, né? Que ele colocou lá no segundo parágrafo. Pesquisa recente promovida pelo Ministério do Meio Ambiente apontou que 2/3 dos brasileiros disseram desconhecer o termo consumo consciente. Dos que responderam saber sobre isso, né, sobre o significado do termo consumo consciente, 54% o definiram como o ato de consumir produtos ou serviços não agridam o meio ambiente. Então, esse número de 54% é um dado estatístico. Então, é uma informação importante que o texto deu, tá? Sobre uma opinião sobre o consumo consciente. Pode ser opiniões dadas, então, por instituições importantes, como nós temos aqui o Ministério do Meio Ambiente. Para o Ministério do Meio Ambiente, o consumo consciente é uma contribuição voluntária. Então, é uma opinião do Ministério do Meio Ambiente, tá? É uma opinião importante. Então, é isso que vocês vão fazer. Vão reler o texto e tirar, então, quais foram os mecanismos usados para sustentar, então, esses argumentos de que é melhor a gente ter um consumo consciente, que é melhor reciclar, reutilizar os materiais que nós utilizamos, tá? Então, vocês vão colocar quais foram os argumentos, tá bom? O número 12, vocês vão ler aí também e marcar só apenas uma alternativa, tá? Sobre a solução apontada pelo governo do Brasil em relação também a esses argumentos, tá? Se o leitor propôs, então, uma reflexão a respeito do consumo consciente, ou se o texto ensinou o leitor a reutilizar e reciclar os objetos que ele consome. Então, qual foi, então, a solução apontada pelo governo do Brasil? Tá bom? A atividade número 13, 14 e 15 também são relacionadas ao texto, tá? Número 13, a solução apresentada ao leitor é uma segunda parte do texto. O que marca a divisão do texto em duas partes? Vocês perceberam lá que nós temos dois textos, não é? Então, o primeiro texto nós temos aqui, que é um título, tá? Onde também tem a linha fina, tá bom? E o texto referente, então, ao consumo consciente. Então, nós temos aqui um título. Esse texto seguinte aqui, também faz parte também do mesmo conteúdo, consumo consciente. Nós temos aqui, então, um subtítulo. Então, o que marca a divisão desses dois textos? Um título, né, que fala sobre o primeiro conteúdo, sobre o consumo consciente, e o subtítulo, que então define como a divisão entre esses dois textos, tá bom? Então, é isso, turminha. Vocês vão fazer, então, até a atividade número 15, tá bom? Número 15 também vocês vão marcar apenas uma alternativa, tá? Na número 14, vocês vão falar para mim por que esse grupo de palavras é chamado como conjunto dos R's. Reutilizar, reduzir e repensar. O que quer dizer, então, com essas palavras que começam com um conjunto de R's, tá? Muito bem, depois de feita a atividade, então, do livro didático, vocês vão fazer a atividade do livro de atividades na página 23. Aqui nós também temos um outro texto de opinião, tá? Vocês vão ler, tá bom? Fala então sobre queremos as crianças numa bolha? Sim, tá? É um texto especial para Milk de Vanessa Anacleto, tá? Então é um texto também sobre texto de opinião e vocês vão responder as perguntinhas aqui em seguida, tá certo? Então é isso. Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, chama a professora aqui no horário de aula, tá certo? Então é isso aí. Bons estudos e até a próxima aula, que será matemática.